Arapiraca, 30 de julho de 2022. Em 30 de julho de 1971, o programa Apollo, Missão Apollo 15, com David Scott e James Irving, no módulo lunar Apollo Falcon, pousa na Lua. E em 30 de julho de 2003, foi produzido no México o último exemplar do Volkswagen Fusca. E comemoramos hoje o Dia Internacional da Amizade. A União Conservadora de Alagoas, UCA, com o seu podcast, retoma as atividades. E hoje aqui do meu lado, o nosso associado fundador, Elvio Peixoto. Boa tarde, Elvio. Boa tarde, Jofre. Boa tarde aos amigos da terra de Manuel André. É uma satisfação muito grande, mais uma vez, estar aqui no podcast da UCA e fazer parte da UCA. E com uma missão, Jofre, uma missão. Apresentar o nosso convidado neste bate-papo. E quero dizer a vocês que já logo na recepção já fiquei encantado. Um graduando de História da nossa querida UNEAL e jovem, e mais ainda, conservador de direita. Raiz, né? E isso é muito bacana, que nós vamos criando bases, né? E vocês vão ver durante o podcast que esse convite não foi à toa. O professor, o jovem Tyrone, tenho certeza que deixará a sua mensagem para nós. E neste momento, vamos apresentar o professor Tyrone para os amigos da terra de Manuel André. Boa tarde, Jofre, boa tarde, Elvio, boa tarde, Williams, boa tarde, pessoal. Eu fico muito honrado. Eu fiquei me questionando o que eu fiz para merecer. Enquanto eu estava vindo para cá, eu me questionei o que eu estava fazendo para estar aqui e como que eu poderia contribuir nesse nosso bate-papo de hoje, não só para a geração de agora, mas também para a geração futura. E enquanto vinha meditando um pouquinho sobre a nossa temática, eu fiquei percebendo o quanto que tem tanta coisa que a gente pode trabalhar, destrinchar e quebrar também. Porque tem muita coisa que às vezes passa desapercebido por nós, mas que certamente, se pararmos 2 minutinhos para observar, perceberemos que não é exatamente como nos apresentam. E é justamente essa a minha missão hoje aqui. É isso aí. Professor Tyrone, tem mais uma. Eu e Jofre já estamos aqui com os cabelinhos brancos, mas estamos aí nessa batalha do bem contra o mal. E nos deixa à vontade, com a sua presença, saber que a gente está passando para você, que vai passar para as próximas gerações, essa luta que nós começamos alguns anos atrás. É incrível como a primeira coisa que sempre me perguntam é como que pode alguém jovem ser conservador. Verdade. E ser conservador, para mim, vai muito além do que apenas uma ideia, muito além do que apenas um planejamento de vida ou do que um plano social. Tem muito mais a ver com a percepção que eu tenho, não só como cristão, mas também como um professor de história que passou por algumas coisas que acredito que nenhum aluno em processo de graduação deveria passar. Mas sobrevivi, né? É isso aí. Não fui cooptado e estou aqui, graças a Deus. A verdade seja dita, né, Tyrone e Elvio, é que as pessoas têm uma ideia errada do que é o ser conservador, né? Se a gente for analisar profundamente, né, a nossa sociedade brasileira, ela é essencialmente conservadora, na sua imensa maioria, eu diria até algo em torno aí de 98% da população. Mas as pessoas não sabem o que é ser conservador, né? Ser conservador é Ainda tem aquela ideia da geladeira. Isso. Conserva na geladeira. E o que conserva na geladeira, né?
Ser conservador não é ir contra a modernidade, o avanço, né, a inovação. Não é isso. É preservar aquilo que dá certo e que é benéfico para a sociedade. São os valores e princípios, né, que nós devemos passar de geração para geração, que é a preservação da família, o culto a Deus, né, a um ser superior que criou o universo e administra o universo, né, que nós chamamos de grande arquiteto de universo. Várias denominações religiosas podem ter nomes diversos aí, mas ele é o grande arquiteto do universo, né? Como eu disse, preservar os valores da família, do patriotismo, né? Porque, afinal de contas, nós temos que cultuar os nossos valores patrióticos, os nossos símbolos nacionais, como nós vimos há pouco tempo aí atrás, né? Uma que se diz artista, né? Pisoteando sobre o nosso maior símbolo, lamentavelmente. Porque aquele ato ali, o que ela fez? Ela pisoteou não só sobre a nação inteira, como todos os nossos antepassados e todos os nossos descendentes, porque aquele símbolo ali simboliza tudo que há de mais sagrado na nação brasileira. Né? E antes de passar para o professor Tairone, eu complemento aqui, na nossa geração, toda segunda-feira, quando você entrava no colégio, você formava, hasteava a bandeira, né? Cantava o hino brasileiro, o hino do estado ou do município que você pertencia e o hino do colégio. Eu até fazia uma oração. E fazia uma oração. E eu, particularmente, estudei do jardim ao terceiro científico no colégio, no saudoso Colégio Batista Alagoano. E lá, quando terminava o hasteamento, nós íamos para Lexão, que era um capelão, e passava uma mensagem, nós cantávamos, e até aqueles corinhos que cantavam naquela época eu trago comigo até hoje, né? E aí a gente vê a geração atual que diz, tá ligado? E não tá ligado em nada. Não tá ligado em nada. E quando né? faz um ato desse, né, uma jovem que inclusive já ultrapassou a fronteira, né, vai fazer um show lá fora e pisotear a sua bandeira. É uma das coisas, nós temos aqui vizinho, Pernambuco, que eu bato palmas para os pernambucanos. Você pode olhar, roupa, bandeira, eles fazem questão de divulgar a bandeira de Pernambuco. Verdade. E há poucos dias nós vimos aí uma juíza querendo cessear o direito de você exibir a bandeira dizendo que estava marcando aí. Terrível. A gente não sabe para onde vai, né? Não. Mas eu confesso que eu ainda consegui pegar um pouquinho dessa educação anterior, né? Antes da implementação do socioconstrutivismo de fato. Eu estudei parte da minha infância em Pernambuco e a outra parte em Maceió e por fim vim parar em Arapiraca. Eu sou uma mistura né, de pernambucano com alagoano e aí eu percebi de fato, lá em Pernambuco eu tenho essa memória muito viva em mente da oração feita antes das aulas começarem, né? Que não era uma oração religiosa no sentido de promover apenas uma religião. Não, era uma oração ecumênica para que todos se envolvessem. Manter a união. Sim. Né? As filas, quando eu cheguei aqui em Arapiraca, há 12 anos atrás, eram formadas apenas no início. Né? Não sei se ainda hoje nas escolas fazem, mas no primeiro dia de aula normalmente estavam fazendo as filas, cantavam o hino nacional. E eu lembro que em 2011 houve uma polêmica até lá na escola que eu estudava, que era o conhecido Premem daqui de Arapiraca, né, a Escola Senador Rui Palmeira, e parou de se cantar o hino nacional, né, e aí foram criando-se projetos, vários projetos, que a ideia de inclusão parece que é sempre projetos e nunca atitude. E aí criou-se um projeto na época chamado de intervalo cultural. E no intervalo cultural podia-se tudo. Você cantava, você dançava, você apresentava, você fazia o que desse na sua telha. Porém, eu lembro
claramente de uma pessoa que foi cantar uma única música, e essa música era uma música, à época, uma música evangélica, que estava sendo cantada por evangélicos e católicos na época. E quando começou a cantar, simplesmente mandaram desligar, porque não podia. Eu lembro que o argumento usado foi promoção de uma única religião em detrimento das outras. Olha só. Então, eu tive que me movimentar durante esse período a tentar manter uma ordem ali no sentido de continuar, né, os princípios básicos do cristianismo, bem básicos, né, o amor ao próximo e o amor a Deus. Eu cheguei a conversar com ateus, jovens que se diziam ateus, e debater com eles em sala. E era incrível como a frustração era uma das raízes mais profundas do ateísmo. É incrível como a decepção familiar estava ali dentro deles. Enraizados. Então eu cheguei a ser ameaçado de processos. Eu, aluno ainda da escola, por causa de um grupo de oração. Já chamaram e ali advogados. eu tenho certeza que você já sabia que você estava começando uma missão. E o mais interessante é que, à época, eu me considerava de esquerda. mas é assim. Porque eu vejo como são as coisas. Eu estava pensando nisso e percebendo o seguinte. A militância progressista, ela não começa no ensino médio. Ela não começa. Porque no ensino médio você já está com a mentalidade quase que formada. Você já tem ali uma ideia de para onde você quer ir. Só que quando eu comecei a dar aula no ensino fundamental, eu percebi uma mudança. E essa mudança é a seguinte. Como que eu apresento uma ideia de uma forma que pareça ruim e eu coloco a minha como sendo boa? Então eu via professores fazerem projetos, né, projetos inclusivos, como eles chamam, né, projetos inclusivos. E esses projetos são sempre com as temáticas mais espalhafatosas possíveis. E aí vamos fazer, o mais do momento é a temática negra. Então é o culto racial. Eu chamo de culto racial porque parece que você não pode ir contra. Você não pode ir contra os heróis negros progressistas. Quando eu confrontei a primeira vez, disseram, você é um alienado. Peraí, eu sou alienado e estou indo contra vocês que estão sendo todos a favor. Eu tô prestes a completar 60 anos. Eu sou tido como um alienado? Muita gente entra lá, se comunica comigo e diz, rapaz, você está alienado. E não, nós estamos buscando o que o MEC tirou da grade curricular. OSPB, Moral e Cívica. É a pergunta que eu direciono para o professor Tainone. Existiam nas grades curriculares, né, educação moral e cívica e ensino religioso. Hoje não se vê isso mais nas grades curriculares, principalmente no ensino fundamental. Eu vou começar com educação moral e cívica. Na sua visão, professor, o quão maléfico é a retirada, a ausência dessa matéria, dessa cadeira? Imaginemos o seguinte, quão difícil seria, principalmente para os católicos, quão complicado seria tirar a reverência, né, a imagem ou a pessoa de Maria ou de qualquer outro dos santos. Qual seria o efeito disso na Igreja Católica? Devastador. Qual seria o efeito se nós tirássemos Jesus da igreja cristã de uma forma geral? Né? Qual seria esse efeito no cristianismo? Então, quando você pega uma nação que ela precisa... O lema está lá. É ordem e progresso. É um lema positivista. Mas independente de ser um lema positivista, é o lema. Está lá. E se há essa necessidade de manter-se uma ordem para que se haja um progresso, por que deveria se ir contra isso? A educação moral e cívica, ela foi... Eu lembro que eu estava vendo na BNCC isso, e no Plano Nacional do Livro Didático. Só para esclarecer, BNCC... É a Base Nacional Comum Curricular. É aquilo que todo educador ele precisa sustentar as suas aulas naquilo dali. É basicamente uma cartilha, que é imposta pelo MEC, porque você não tem como ir contra. Então o MEC define qual é o tipo de matéria, de assunto que você pode dar em sala de aula. Então tem a Base Nacional Comum Curricular, é a BNCC, o Plano Nacional do Livro Didático
né, o PNLD, e tem ainda os PPPs, né, os Programas Políticos Pedagógicos de cada escola. E pelo que eu entendi, deixa eu um parênteses, pelo que eu entendi, esse ano agora que está entrando toda essa base nacional de currículo, essas coisas todas do governo Bolsonaro, que até então ele teve que seguir o do governo anterior. Exato, porque quando você faz um projeto, é algo muito interessante isso. Quando você faz um projeto de educação, você não faz para 2 anos. O projeto de educação é para, no mínimo, 30 anos. Então, uma das coisas que isso eu preciso tirar o chapéu para a esquerda é que eles conseguiram fazer isso. É pegar a implementação da ideologia deles e começar há 30 anos atrás. E a gente está vendo os frutos agora. Então, são 30 anos de governo progressista contra 3,5 de um governo conservador. Não tem como ter comparação num projeto político educacional. Então, o governo Bolsonaro ele pega essa base toda, essa carga toda progressista, para tentar modificar na base da educação básica, né, lá do ensino fundamental 1 e 2, até chegar no ensino superior. Então, por isso houve também aquelas revoltas quando houve a diminuição das verbas universitárias. Onde ele encontra as barreiras Exatamente. na própria base dele. Então, assim, hoje, por exemplo, na educação moral e cívica, o que eles colocam no lugar? Porque na educação básica você não tem uma matéria que você... Isso eu acho que eu vou acabar dando um spoiler para os pais. Eu não sei se isso vai ser bom ou se vai ser ruim. Mas, por exemplo, o ensino, tanto o ensino religioso quanto o ensino de artes, algumas matérias são eletivas. Ou seja, o aluno não é obrigado. Não é obrigado a fazer. Só que ninguém fala isso para o pai, porque senão o aluno vai ficar fora de sala de aula, vai ter que ir para casa mais cedo. Vai pagar o mico. Então isso vai acabar quebrando o contato do pai com a escola ou causando um incômodo. Então pegam essa parte da moral e cívica, quebram ela porque é nacionalista, né? Colocam como sendo uma pecha nacionalista, totalitarista, e aqui é o ponto, porque tudo aquilo que for nacional, para quem é progressista, é totalitário. Que é justamente um contrassenso. Entendeu? Então, quando você pega uma criança, está com seus 12, 13, 14 anos, está começando a formar a sua mentalidade, ela acredita naquilo que o professor está falando em sala de aula, e o professor chega e diz, olha, tudo que é nacionalista é ruim, tudo que é progressista é bom. Ele vai crescer com aquilo dali na mente. E se ele não tiver a curiosidade, ou tiver alguém que estimule ele constantemente a procurar entender melhor o sistema, a forma como aquilo acontece, a questionar, ele vai continuar seguindo acreditando que a educação moral e cívica formava militantes do exército. Como eu já ouvi muitos alunos dizerem em sala de aula. Professor, é verdade que a educação moral e cívica só servia para formar soldados? Não existe isso, não tem lógica. Nunca. Então, quando você pega o modelo educacional, eu tenho um livro de 1964, um livro educacional, da parte educacional. É um dos mais antigos que eu tenho na minha pequena biblioteca, que eu fui analisar o modelo educacional deles. É um modelo muito simples. Comparado ao que é hoje implementado, é um modelo muito simples. Só que o que é feito? Antigamente você ensinava o aluno a pensar. Hoje você ensina o aluno a criticar. E quando ele aprende a criticar sem saber o que está criticando, ele não está fazendo nada. E esse é um dos maiores problemas. Então, ele perde o sentido de moral, porque em qualquer aula de história, filosofia e sociologia, ele vai aprender que ele precisa ser livre, leve e solto a todo momento. Então, ele vai aprendendo. Eu já vi professores, e isso é uma das maiores reclamações que eu ouço, de professores de história que aproveitam a aula, e aí eu acredito que todo aluno de história vai dizer isso, para falar da própria vida. E quando começa a falar da própria vida, vai puxando por uma coisa, por outra. Só para vocês terem uma ideia de como isso é pernicioso, é danoso demais para a mente do aluno. Tem inúmeros casos de assédio moral e assédio sexual em escolas. Não porque não acontecia antes, é porque antes você tinha uma educação que ensinava o aluno a entender o que podia e o que não podia. Hoje você ensina o aluno a fazer o que ele quiser e quando o professor se insurge, professor não, um louco, um pervertido se insurge contra o aluno, ele não sabe como reagir.
Inclusive, quando a gente se aprofunda nesse assunto, temos que ter muito cuidado, porque tem tanta gente com uma bagagem, uma grandiosa bagagem, e quando você levanta isso aí, você transforma aquela pessoa que você tem naquele conceito numa pessoa ignorante diante do que a gente está falando. E além de tudo isso, né, e aí eu vou aproveitar, Jofre, eu sei que você já ia puxar para a área da educação religiosa, além da moral cívica, o ensino religioso. Veja, ensino religioso hoje não é mais como era antes. Eu lembro que o meu professor de ensino religioso do ensino fundamental era um pastor. Eu fui Teólogo, pastor. formado, bacharel em teologia. Ele ensinava ensino religioso. Ele não chegava para falar só sobre a Bíblia. Ele chegava com a Bíblia dele, claro, e dizia, olha, isso aqui é o que eu acredito, mas eu vou apresentar para vocês outras coisas. Só que hoje o que é feito no ensino religioso? Pegam tudo que é referente ao cristianismo e começam a dizer que estão descobrindo o lado oculto do cristianismo. Eu ouvi isso de alguém, eu disse, eu não sei o que estão procurando ainda de oculto, porque tem 2000 anos que estão cavando e não encontraram nada. Então, são 2000 anos de história bem construída, bem fundamentada, e alguém ainda ousa dizer, é o lado oculto da história do cristianismo. Alguém ainda chegou para mim e disse assim, mas foi adulterado o texto bíblico. Eu disse, então eu tô ficando doido, porque os originais que encontram, os textos mais antigos que encontram em hebraico, em grego, ainda estão iguais aos originais de hoje. E depois que encontraram aqueles pergaminhos perdidos do Mar Morto, né? Viu, me permita, Pois não. professor Tairone, antes de entrar na questão religiosa, uma pergunta que eu vou lhe fazer aqui, que está mais ou menos dentro da área de moral e cívica, né, que vem ali do regime civil-militar, né? Geralmente vemos os educadores atuais combatendo o regime civil-militar, principalmente no período que compreende meados dos anos 70, 60, 70 e parte dos anos 80. O que dizer da militância educativa ao passarem seu aprendizado para as gerações da atualidade que se dizem, tá ligado? Dentro das escolas e universidades. Eles transformaram ou incutiram suas experiências que têm causado significante mudança no papel da família no seio da sociedade. Veja bem, quando eu vejo alguém falar sobre o chamado período militar, sempre colocado como uma ditadura militar, eu compreendo dois pontos. Primeiro, uma coisa que um professor meu falou, que no Brasil nunca houve ditadura, de fato. Mas não a ditadura que a gente conhece. É porque o conceito de ditadura no original é um conceito de um regime que seja direcionado totalmente ao povo. No original do grego. É direcionado ao povo e para o povo. Então, nesse modelo, ditadura de fato nunca houve. No sentido de um regime fechado, aconteceu. E de fato, tiveram erros, tiveram acertos. O problema foram necessários. E que foram necessários para o período que o mundo estava vivendo. Foram reativos, né? Foram reativos e não ativos, como foi o caso da Venezuela. Exatamente. Ou de Cuba, né? Então, quando eles colocam sempre sobre o regime militar, é sempre no sentido de houve tortura, e houve uma tortura colossal, e aí é brincar com a nossa inteligência. Com certeza. Porque o ser humano que me diz que no regime militar houve mais tortura, né, houve mais prisões, do que aconteceram em regimes totalitários de esquerda, ele não leu nada. Ele não estudou nada, ele não conhece nada. Não está ligado. Ele não tá ligado. É verdade, não está ligado. Então, dentro do processo do regime militar, aconteceram, sim, excessos, erros. De um lado e do outro. De um lado e do outro. A ideia do regime militar é qual? Está acontecendo uma revolução que está tentando invadir o Brasil, a gente precisa reagir para não permitir que isso aconteça. Vamos tentar controlar a situação para ver se a gente consegue manter o equilíbrio aqui dentro, sem permitir uma invasão externa, né? E aí a gente consegue contornar a situação e depois devolve o poder. O erro, e aqui é um consenso, na maioria dos historiadores dizem isso,
que o erro maior foi não ter dado, né, esse retorno após os primeiros 4 anos, né, de 64 a 68. Esse é um consenso que há. O que eu chamo de consenso porque eles falam consenso. Dá um retorno, né? em que sentido? Só para mim aprofundar No sentido de, esse se significado. iniciou nesse sentido um regime um pouco mais fechado por causa da necessidade urgente De ter controle. de ter aquele controle sobre a nação, sobre o sentido militante, nesse sentido bélico, né, da guerra. Então, após os 4 anos, dever-se-ia ter feito um retorno para a população, dito, olha, agora a gente terminou o nosso papel e vamos devolver a vocês a oportunidade de continuar. Que é aí onde entra digamos assim, um pouco de baderna. Isso. E aí vai acontecer todas as revoluções da esquerda dizendo, olha, está acontecendo uma ditadura, está havendo um golpe militar. Não é 64, é 68 que vai acontecer um fechamento maior. Então, em 68 começa esse fechamento maior e só então vai acontecer nesse regime fechado todas essas revoluções. Mas, ao mesmo tempo, com qualquer pessoa que você conversar daquele período, pessoa, eu digo, não artista, né? Não alguém que viajou para fora para poder fugir dessa ditadura. Falando de alguém que conviveu de fato. Os mais antigos não têm uma lembrança ruim. Não. E isso me surpreende. É naquela época que você ficava na porta de casa à noite com o seu vizinho conversando, né? Coisa que a gente não vê. Não vê. E pessoas da nossa geração não entendem isso. Inclusive, as pessoas que falam, que criticam e chamam de ditadura esse regime militar, a grande maioria desconhece que houve eleição, uma eleição indireta, mas que era a eleição vigente à época, né? Houve uma eleição indireta, como por exemplo, no caso hoje em Alagoas, o governador, né, é um governador eleito de forma indireta. Exatamente. E aí ele é um ditador, então? Não existe. Né? Só porque ele não foi eleito diretamente pelo voto do povo? Não, ele foi eleito constitucionalmente, a regra constitucional está lá, e na época também quem assumiu o poder foi eleito de acordo com a regra constitucional vigente na época. Vigente à época, né? Houve alguns cerceamentos de liberdade? Houve. Necessários para manter o controle que estava havendo dentro da baderna. Para controlar a baderna. Basta que a gente pare para pensar. A alegação é que aconteceram em torno de 300 a 400, mais ou menos. Eu vou ser gentil. Em torno de 600 entre mortes e sequestros e torturas, segundo os militantes. Sendo bem gentil, né? Porque dá 300 e pouco, segundo eles. Mas sendo bem gentil, 600, né, por parte dos militares. Ok. Que ditadura é essa que permite que os seus opositores organizem um partido, que permite que os seus opositores participem de eleições, que permite que os seus opositores façam protestos na rua? Eu não encontro em nenhuma ditadura no mundo isso acontecendo. Essa liberdade, né? Então, essa tolerância. Então, aconteceram cerceamentos? Aconteceram. Tiveram privações? Tiveram. Mas chamar de ditadura porque houve um cerceamento, e aqui há de se fazer justiça. É um exagero. Né? Houve os excessos? Houve. Né? E isso está claro e bem documentado. Agora, dizer que foi pior do que qualquer outra ditadura conhecida no mundo, aí já não concordo. Aquele livro do Coronel Ustra, ele fala que o número de assassinatos e torturas e desaparecidos pelos subversivos foi um número bem maior do que jogam na conta dos militares. E aí que está o ponto, né? Porque, veja bem, todo progressista, eu chamo de militante idiopático. Todo militante idiopático ele tem uma tendência muito grave, que ele diz que é contra todo e qualquer tipo de tortura, ele diz que é contra todo e qualquer tipo de cerceamento da liberdade para ele. Porque se for feito com qualquer outra pessoa que não concorde com ele, aí pode. É o que nós estamos vivendo hoje. É o que nós estamos vivendo hoje. Que é essa ditadura togada, né, que a gente vê acontecendo, né,
disfarçada de jurisprudência, que eu não sei que jurisprudência é essa, que não permite que advogados tenham acesso ao processo, ao devido processo. Então, esses militantes, eles olham para esse processo da ditadura militar e pensam o seguinte, como era um regime fechado, como era um regime que haviam certos cerceamentos, que aconteceram excessos, então, logo, o projeto educacional... O problema é que o militar estava combatendo, e isso é uma frase até do professor Olavo de Carvalho, o militar estava combatendo no meio do campo, né, em guerra, tentando impedir as invasões, enquanto os partidos de esquerda estavam dominando as universidades e a educação escolar. Verdade. Estavam livres. Então, quando eu falo que a militância esquerdista está impregnada no sistema educacional, é porque ela não começou na eleição do Lula ou do FHC. Ela vem desde o período militar e até antes, né? Então, só para a gente ter uma noção, já em Vargas, a gente já tinha uma tentativa de impregnar todo o pensamento eu não progressista. diria só na universidade, até no colégio. Eu peguei isso aí, na minha época. Colegas que já estavam no outro nível nessa maneira de fazer esse movimento avançar. Entendeu? E é tanto que hoje eles são militantes profissionais. Eu, nessa época, de 71 a 74, eu estava no ensino, hoje chamado de ensino médio. Médio. Médio não, ensino que é o quinto ou oitava. É o Fundamental 2. Fundamental 2, né? E, assim, eu não tenho recordação Pureza. não tenho recordação de nada desagradável, né? Existia algo assim, por exemplo, depois de 8 horas da noite, menor de 14 anos não podia estar na rua. Né? Se a polícia pegasse, era o juizado de menores e tal, aquele negócio todo. De 75 a 77, eu estava no ensino médio. Também não me recordo nada nesse sentido. Muito pelo contrário, me recordo sim de situações ordeiras, né? Situações ordeiras. Coisa que, se a gente for comparar com o que a gente vive hoje, é de arrancar os cabelos, né? Verdade. É de arrancar os cabelos. Bom, você falou sobre o ensino moral e cívica, né? Você começou a falar também do ensino religioso. Eu tenho recordação de que o ensino religioso, na minha época, embora fosse ministrado por um pastor ou por um padre, porque eu tive ocasiões que era padre e eu tive ocasiões em que era pastor. Toda a preocupação deles era mostrar o que era cada religião, o que significava cada religião, qual era a base daquela religião, qual era o livro sagrado daquela religião. Então, por exemplo, o judaísmo, o Torá, né, os muçulmanos, o Alcorão, né, para o católico e para o protestante, a Bíblia, com as suas versões, né, o Espiritismo, o Evangelho, segundo o Espiritismo, né? E aí ia, né? Quer dizer, quando você conversava sobre o que é uma pessoa que pratica o budaísmo, o budismo, você sabia do que se tratava. Se você falasse do Seishinoe, você sabia do que se tratava. Um Hare Krishna, você sabia do que se tratava. Dentro do ensino religioso. Quer dizer, não tinha nada puxando para uma religião específica. Né? Então, eu não vejo que mal isso pode fazer. Muito pelo contrário. Isso é conhecimento. Né? E muito cedo eu aprendi que conhecimento é a única coisa que você se divide, se multiplica quando você divide. Né? Eu preciso fazer um apelo agora, né, porque o que acontece? Quando se trata de ensino religioso, alguns pais, e aqui é um apelo pessoal, eu vivenciei isso e percebi isso acontecendo durante cerca de 1 ano e meio. Quando se trata de ensino religioso, alguns pais não compreendem o porquê que aquele ensino está acontecendo. Então, por exemplo,
alguns pais acreditavam, até pouco tempo atrás, que ensino religioso era somente ensino bíblico ou do catecismo. Né? E quando eu comecei a dar aula no fundamental e a gente começou a tratar sobre o budismo, sobre o candomblecismo, né, sobre o espiritismo, teve pais que foram na escola reclamar porque o filho chegou em casa falando que tinha aprendido sobre aquela determinada religião e eu disse, não quero que meu filho aprenda isso. Então, veja como é o pensamento, né? E aqui é um pensamento muito radical, extremamente radical. Uma coisa é eu ser protestante ou ser católico, outra coisa é eu incutir na outra pessoa a mesma perspectiva. O que eu posso fazer é apresentar o meu ponto de vista sobre. Eu conversei já com pessoas que são budistas, eu tenho colegas amicíssimos meus que são do candomblé, parte da minha família, inclusive, é candomblecista, parte da família do meu pai ainda é candomblecista, a família da minha mãe é toda católica e eu sou protestante. Então, é o sincretismo religioso. É a miscigenação literalmente na veia acontecendo. Então, os pais eles precisam compreender que há necessidade do filho conhecer as religiões. Não é fazer parte, é conhecer. Porque vai chegar um momento que se ele não tiver uma base em casa, de tanto que o pai acha ruim, reclama, ele vai. Porque a gente conhece criança, e criança é teimosa, vai pela pirraça. E aí quando cresce, qualquer pensamento que leve ele a outra religião ou a nenhuma religião, ele vai. Porque ele não tem base para sustentar aquilo. Eu lembro de quando eu cheguei na universidade, a primeira coisa que chegaram para mim foi, você vai cursar o quê? História. Mas tu não é crente? Sou. E vai cursar história? Vou. Você não dura 3 períodos. Porque o último crente que eu conheci aqui, em 3 períodos, se tornou ateu. Não se criou. Você tem... Eu falei para a pessoa, e até hoje a pessoa sabe disso, eu disse a pessoa, vou cursar, vou terminar o curso da graduação, vou fazer mestrado, doutorado. Esse é meu planejamento. Mas enquanto eu estiver aqui, você vai ver, eu não vou deixar de ser cristão só porque vocês querem. Só que eu não entendi, era o primeiro dia de aula, eu não entendi por que ele tinha falado aquilo. Eu pensei, não, deve ser trote ou algum tipo de brincadeira, não sei, pode ser qualquer coisa. Só que aí, quando foram passando o primeiro período, o segundo período, e aí tiveram algumas aulas muito específicas que eu trago na memória, e faço questão de recordar uma delas, aonde foi apresentado um documentário, um pseudo-documentário, na verdade, chamado de Zeitgeist, o Espírito do Tempo. Acho que eu já vi isso. Um documentário que, basicamente, em uma das partes, dos seus recortes, ele faz questão de, entre aspas, destruir o cristianismo, comparando Jesus a todo tipo de divindade de toda e qualquer religião e desfazendo de todo e qualquer princípio histórico religioso. E eu lembro que quando o professor passou esse documentário em sala de aula, ele não estava em sala de aula, ele mandou o documentário por um aluno que foi passar esse documentário em sala, não permitiu debate. Ele só disse, assistam o documentário e me façam um relatório para entregar no final da aula. Tudo bem. Eu peguei, à época eu ainda estava com o notebook, peguei o notebook, comecei a assistir o documentário e fui escrevendo tudo que eu já sabia que não batia e o que eu não sabia eu anotava para ir pesquisar depois. E aí eu fui pesquisar as comparações esdrúxulas que ele fez sobre Jesus ser Horus, sobre ser Krishna, sobre ser... tantas outras coisas, de tantas outras religiões, e não faziam o menor sentido, porque não bate com a história dos próprios deuses dessas outras religiões. Mas é uma tática progressista, esquerdista, de tentar tirar as diferenças, igualar para confundir, e aí quando todo mundo é igual, aí ele quer exaltar aquilo que ele quer valorizar. É a mesma coisa que eles estão fazendo com o presidente. Exatamente. Né? Então, querem igualar o presidente ao Lula para poder exaltar o Lula. Eu não lembro de um dia essa semana que eu não tenha entrado. Eu ainda tenho o Twitter, eu não sei se muita gente tem, eu ainda tenho o Twitter, mas eu uso só para ver as notícias, ver o que está acontecendo. Eu não lembro de um dia durante essa semana que não tenha
uma dos Trend Topics, eu não lembro de um que não seja uma tentativa da militância de colocar a mesma pecha de todos os crimes que o Lula cometeu durante o período do seu governo no presidente. É uma tática esquerdista. Né? É muito incrível isso, porque coloca, um deputado, um senador, coloca uma coisa e é repercutido em toda a mídia nacional. Isso. Em toda ela. Teve agora recente um manifesto, não foi uma cartilha que foi repercutida, e aí foi feita uma também conservadora que já está com mais de 300 mil. Mais de 300 mil assinaturas. É. E mesmo assim não houve repercussão, a mesma repercussão. E diga de passagem, nós estamos já com mais assinaturas do que eles. Em menos de 48 horas. 48 horas. E eles já tinham 4, 5 dias, né? Mas voltando ao assunto que você estava falando sobre a questão do ensino religioso e os pais contrastarem, né? Eu vou bater a bola aqui com o Elvio para ele, então, direcionar a você, professor. Elvio, como evitar que os pais interpretem errado o que é debatido no ensino religioso? A escola deveria convidar os pais para debater o conteúdo de cada matéria antes de expor, antes do cronograma escolar iniciar e mostrar, olha, pai, o que vai ser debatido nessa matéria aqui é isso. Jofre, vamos dar uma paradinha aí no seguinte. Vamos lá para a Moral e Cívica, o SPB, que na sua teoria... O SPB significa Organização Social e Política Brasileira. Né? Você primeiro, a escola, a igreja, né? Para você chegar ao seio da sociedade. Da família. Que é a célula da sociedade. Né? Mas não tem outra saída. A escola se curvar, pedir desculpa aos pais, tá entendendo? E tentar trazê-los para mostrar o que é que eles vão fazer com o seu filho, né? Porque botaram tanta coisa na cabeça dessa juventude aí que hoje está gerando, né? E colocando para ter um ensino, e é o que a gente vê. O cara já chega e diz, olha, não quero que ensine isso ao meu filho, não. Tem que mostrar. E principalmente a questão da religiosidade. Não é que você vai, não, eu vou entrar aqui porque eu sou evangélico, não. A questão do cristão na essência, né? Poucos são os pais que hoje conversam essa linguagem que a gente está tendo aqui. Então eu acho que a escola, ela tem que convidar os pais para interagir mais, né? E fazer com que isso avance, para que a gente comece a mudar o que o professor Tairone no começo falou, dos 30 anos de uma pregação que ela pegou parte de pessoas que hoje estão na nossa idade. Ela pegou, entendeu? E a juventude nem se fala, né? Cada um aqui, se a gente for colocar no seio da família, a gente tem uma experiência. Então a saída para isso, professor, seria a associação dos pais nas escolas? Eu acredito que até deveria ter, além dessa tentativa de fisgar os pais, né? Porque, querendo ou não, já há, a partir um pouco dessa tentativa, a partir do que eles chamam de reunião escolar. Né? Só que eu não sei se vocês já participaram de uma reunião escolar, né, específica. É muito complicado debater sobre um aluno, né, ou sobre uma turma, quando os pais não querem estar na reunião. Porque o que eles querem é chegar lá e dizer, olha, o que meu filho fez? Isso. Me dá os boletins, né? Por que a nota dele está ruim aqui? Não, o que está acontecendo? Ele aprontou alguma coisa? Sim ou não? Quanto mais prático hoje, parece que para os pais está sendo mais fácil. É chegar, olhar se o filho está bem e voltar. Então, quando a escola convoca alguns dos pais, eles dizem assim, eu estou sem tempo, estou trabalhando, né? E quando vai, eles, perdi um dia de trabalho para vir aqui e ouvir você falar
coisa que poderia ter falado para mim por telefone. Isso. Então, talvez não seja só a escola, né? Porque a escola, com os poucos mecanismos, com os poucos recursos que ainda são destinados a ela, ainda consegue fazer um pouquinho. Só que há uma tentativa ainda, né? E isso é uma precarização absurda que acontece na educação, de diminuir o recurso que é destinado à educação e aumentar a quantidade de responsabilidade. Eu não sei quantos alunos tinham nas turmas de vocês. Eu estudei numa sala com 60 alunos. Era a média, 60, 50. Né? Eu nunca estudei numa sala que tivesse mais de 40, 45, não. A média Na do minha que eu época, estudava era 60 alunos. E vocês sabem qual é a base que é necessária para um professor conseguir acompanhar de fato todos os alunos? 15 alunos. Eu ia falar 25 a 30, porque eu sou Concordo. instrutor, né? Que é diferente de professor. E a gente usa um parâmetro de 20 e 25. Aí eu ia dar mais uns 5 Mais de uns tolerância. Só que aí imagine, são 15 alunos a base, que deveria ser, né, para um professor, 15 alunos, para ele conseguir fazer o acompanhamento, fazer as avaliações específicas, etc. Colocam 60 alunos dentro de uma turma, para o professor conseguir fazer a avaliação de todos eles, avaliação não só a avaliação escrita da matéria, né, mas do comportamento, da dicção, da pronúncia, da oratória do aluno, de como ele se comporta, de como ele reage a algumas coisas, e às vezes até dar uma de psicólogo. Né? Quando o aluno está depressivo, tem que conversar com o professor, que é com quem ele gosta de conversar, porque com os pais não dá em casa. Então conversa com o professor. Quando acontece algum problema, professor. Quando o aluno não está interessado, professor. Então, até onde vai o papel do professor, deveria haver uma maior divisão de trabalhos. E aqui entra. Eu peguei turmas com alunos especiais, né? Tive alunos surdos que não tinha intérprete em sala de aula. Né? E na época eu estava aprendendo Libras, um pouco, né? E consegui ainda passar um pouquinho para aquele aluno. Tivemos alunos autistas e era muito difícil você conseguir associar todo o conteúdo a toda a turma e incluir aquele aluno. Porque ele é colocado dentro da sala para ele não se sentir isolado. Então você não tem uma educação, já não tem uma educação tão bem sustentada para os alunos que têm um acompanhamento normal, vamos assim dizer. Não é de qualidade, né? Vamos rasgar o verbo. Não é de qualidade porque nós estamos nos últimos lugares do PISA. Já não tem nesse sentido, já não é de qualidade. Né? E ainda você tem um professor que precisa se adaptar ao fator de ter alunos especiais em sala de aula. Como é que faz esse acompanhamento? Então, o Estado em si, quando eu falo Estado, eu não estou dizendo no sentido do governo. Uhum. O Estado, a estrutura estatal educacional no Brasil não funciona. Primeiro que ela é são centralizadora. Raríssimos, né, os professores que se atêm a isso aí. Primeiro que a educação ela é centralizadora, então ela não se preocupa tanto no sentido de formar o aluno para que ele de fato aprenda para o mercado de trabalho. Ela está preocupada em formar o aluno para ver se ele entende alguma coisa da matéria que está sendo passada. E vai passando. E se ele aprender bem, se ele não aprender, é com ele a sorte. Segundo que quando você vai para a estrutura, o município ou o governo do estado, ou a estrutura educacional nacional, não dá suporte necessário para o professor conseguir, de fato, acompanhar todos esses alunos. Aí você pega uma matéria como, por exemplo, no meu caso, a matéria de História, você hoje, a nova reforma, agora você não dá aula de História, né? Você dá aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Então você pega o conteúdo histórico e você vai atualizando ele e fazendo a associação. Para quem estava acostumado, como eu, ao modelo antigo, foi um choque. Para quem vai pegar agora, não, vai ser um processo tranquilo, ele vai conseguir acompanhar. Mas para a gente, foi um choque. Então, como que a gente faz para adaptar um modelo de aula, que era de uma matéria específica, era somente História, e agora o professor não pode ser mais professor de História. Ele é professor de História, Filosofia, Sociologia e Geografia. Mas na sua avaliação, isso é benéfico ou é maléfico? Para quem estava acostumado, né, para quem pegou ainda a versão anterior e para quem foi formado ainda no sentido de formação de licenciatura em História, apenas em História, é muito mais maléfico do que benéfico, porque ele vai precisar passar por uma atualização. Então, o aluno que estava passando ali por 4 anos de graduação vai ter que fazer pelo menos 6 ou 8 para atualizar esse currículo dele. Né?
Agora, para o aluno que está entrando agora na universidade e vai já pegar uma turma com a base já formada, nova, do jeito como foi apresentado, vai ser tranquilo. Vai ser mais benéfico porque vai atualizar. Para o discente, para o aluno em si, que vai receber esse Para o conteúdo. aluno, né? Porque, né, na minha época era geografia, história, né, e conhecimentos gerais. Sim. Agora, você estava dizendo que é uma coisa só. Exato. Agora, Para o aluno discente, que vai receber esse conteúdo, isso foi melhor na sua avaliação? Isso foi melhor ou era melhor manter o formato original? eu confesso que eu sou conservador nesse sentido, né? Eu preferi o modelo, em questão de preferência, eu preferi o modelo anterior. Porque ele diferenciava o conteúdo e o aluno vai fazer a associação. Mas para isso ele precisa aprender a associar. O que esse modelo agora faz? Ele já apresenta para o aluno toda a matéria, né, todas essas 4 matérias interligadas. Então ele já vai aprender sobre geografia, história, filosofia e sociologia ali, junto, atrelados. E não é aprender no sentido de vou aprender um conteúdo específico dessa matéria. Ele vai aprender como que essas 4 matérias entrelaçadas se associam ao tempo de hoje. Então, na prática... Isso começa no ensino fundamental. No ensino fundamental. Passa pelo ensino médio. Passa pelo ensino médio. Mas chega na faculdade, isso é dissociado. Isso vai ser dissociado. Por enquanto, ainda não tem pelo menos não que eu saiba, não tem um projeto que seja para associar, fazer essa vinculação. Mas como diz o Matuto, volta para trás. Volta para trás. Quer dizer, eu acho que o aluno, na minha avaliação, o aluno vai ter dificuldade. Sim. Quando ele chegar na faculdade, ele vai ter uma dificuldade. Porque, veja, eu já cheguei na universidade já com certo déficit no sentido de conteúdo histórico, né? De teórico histórico, não no sentido do conteúdo prático dele, né? No sentido de conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais era o que eu esperava, estava tranquilo. História da sociedade egípcia, grega, romana, dos maias, dos incas, dos indígenas aqui no Brasil, dos nativos no Brasil, a cultura oriental, estava tranquilo. Mas quando disse assim, vamos estudar teoria histórica, né, como se escreve a história, quais são os tipos de historiadores que existem, eu não sabia nada. E eu digo isso sem nenhum receio, porque eu tive que aprender na universidade. E aí eu tive que, claro, correr atrás de prejuízo. Se eu estudei... E calado. E calado. Calado. Sem chiar, né? Então eu lembro de, no início, ter passado madrugadas acordado para tentar entender o que era que aquele historiador queria dizer, o que era que o outro queria falar, por que aquele pensava daquele jeito, o que era macro-história, micro-história, o que é a história da sociedade subalterna. Então, a gama de conteúdo histórico é imenso. E quando a gente chega na universidade, a maioria das vezes a gente chega pensando em história social. História dos egípcios, dos romanos, dos babilônicos, medos, persas e hebreus, sociedade oriental, Brasil, sociedade ocidental. E não funciona assim. Claro que não. O processo da construção histórica é muito diferente. Então, uma das coisas que pintaram para mim, por exemplo, era que a Idade Média tinha sido o pior período da história. Não existe nada que seja 100% ruim, nem nada que seja 100% bom. Por pior que tenha sido alguma coisa, sempre vai haver algo que será aproveitado e será incorporado. Né? A evolução da humanidade, ela assimila tudo isso, toda essa história, todo esse antepassado, né? Que vai se acumulando e vai se depurando. É isso que é o conservadorismo, né? Você vai preservando aquilo que realmente é bom, que deu certo, né? E que venha somar, né? É incrível como eu não lembro de ter ouvido falar do conservadorismo antes da universidade. E quando eu ouvi, já foi ouvindo no sentido de ser algo ruim. De forma depreciativa, né? Então, quando eu ouvi, eu parei, eu disse... Não faz sentido, porque primeira semana de aula, o professor, na época, ainda era 2017, né? Então ainda havia a ideia do candidato à presidência Jair Bolsonaro. Né? Então, professor, em sala de aula, a gente estudando um pouco sobre os discursos, né? E aí ele disse assim,
quem é que concorda com esse discurso aqui, que é do candidato, Desse cara que tá se desse apresentando. cara aí, que é um projeto de fascista, que é um totalitário, e já foi jogando um monte de coisa antes de dizer o que ele tinha dito. O engraçado é que eles sempre rotulam as pessoas, né? Acuse-os do que você faz, Porque, acuse na do que minha você visão, é. eles veem que, né? que o cara tem razão. Entendeu? O que o cara está apresentando tem razão, então vamos contra. Tem que ir na contramão para apagar isso aí. É a ideia de colocar o idiota útil na linha de frente. Acuse-os do que você faz e xingue-os do que você é. Eu vi uma matéria essa semana em que o PT rotulou o Alckmin, o Gereissati e o Fernando Henrique Cardoso de fascistas. E o PSDB de fascistas. E agora, o que é fascista está sendo o vice do Lula. Então, né, não tem coerência. Não tem coerência. É assim, se aproveitar de uma narrativa falaciosa sem embasamento. E aí eles se aproveitam do desconhecimento dos menos favorecidos em termos de cultura, de conhecimento, né? E até conhecendo, Jofre, eles fazem questão de estar na contramão. Com certeza. Sim. Eu lembro, durante essa semana, algo interessante aconteceu, que foi o seguinte. No curso de História, a gente tem um órgão nacional que é chamado de ANPU. É a Associação Nacional dos Pesquisadores em História. Os pesquisadores universitários de História. ANPU com UH, né? Com H. E aí eu vi um vídeo de um membro, ele criticando, acredito que todos devam conhecer, a Brasil Paralelo. Sim, muito bom. Muito bom. Excelentes conteúdos. Eu inclusive, recomendo. Como dizer a história, use e recomendo. Aí eu tô ligado? Aí eu tô ligado. E eu assisti praticamente todos os documentários da Brasil Paralelo. Todos eles. E o professor disse o seguinte, que a Brasil Paralelo ele só poderia ter surgido no Brasil num contexto de um governo fascista. Olha. Aí eu fui comparar, e aí ele disse o seguinte, a Brasil Paralelo só poderia ter surgido dessa forma, né, dentro desse governo fascista, porque eles se sentem... É um sentimento de inveja, de receio, no sentido de como se eles estivessem tentando ocupar um lugar que não cabia a eles. E aí você vai observar, a Brasil Paralelo hoje tem milhões de telespectadores. Milhões. O Brasil inteiro. E tem crescido assustadoramente. Uns documentários absurdos que eles lançam com muita frequência e com uma qualidade incrível. E com muito embasamento. E assim, te leva a refletir, a questionar, né? Não é nada que te entrega um pacote pronto, não. Ele leva você ao questionamento, à reflexão. E aí o que o professor disse foi o seguinte, ela só surge dentro desse contexto do fascismo, da ascensão do fascismo e do golpe de 2016. Eu confesso, eu não costumo pegar treta em Instagram, eu não gosto. Mas vez ou outra, parece que dá uma coisa na gente, e eu fui lá e disse, como é que eu posso dar credibilidade a um professor que se diz professor universitário, pesquisador em história, e que afirma que houve um golpe em 2016, em um processo legítimo, político, democrático que aconteceu, e que todo mundo viu, não tem dentro das regras constitucionais, com a exceção... Dentro das regras constitucionais, e mesmo tendo um presidente de uma instituição, de uma Câmara e de um Senado, tá entendendo? Que era do sistema e teve coragem de peitar a coisa. Isso. E com exceção do artigo que não deixou a Dilma inelegível, que era uma causa... Exato. Vamos chamar uma causa pétrea dentro da Constituição, que não deveria ter sido passado por cima e foi. Né? Então, é um sentimento de inveja, né? Por perceber, e eu digo inveja literalmente, Concordo. por perceber que o conservador, o cristão, o de direita, né, que até 2014 estava calado, começou a falar. E não começou a falar por falar. Se embasou, estudou, se preparou e abriu a boca para falar.
Então você vê hoje o surgimento de inúmeros professores que não se consideram conservadores, mas que quando você vai avaliar, eles não tem como não ser. E muitos outros que se diziam conservadores, mas que estavam ali apenas como o bonequinho de fantoche. E faço questão de citar, até algum tempo atrás, o professor Marco Antônio Villa era considerado de direita. Isso porque ele escreveu um livro, né, afirmando que em 64 não houve ditadura. Certo. Então, porque ele escreveu esse livro, ele foi taxado como alguém de direita. E agora a gente chega em 2022, a gente olha para o cidadão e a gente percebe, nunca foi de direita. Basta pegar tudo o que ele falou, né? O cinismo, é um malabarismo retórico que se faz para justificar o injustificável, para tentar se manter ali na mídia. Com certeza. Né? Então, é algo que há uma inveja, um receio da esquerda, porque certamente não aguentam mais 4 anos de um governo conservador. Porque essa militância, que até alguns anos atrás se apropriou da pauta negra, da pauta dos mais pobres, da pauta LGBT, de todas as pautas sociais, e sempre dizendo assim, a direita não pode puxar essa pauta para si, é uma pauta nossa. É o dividir para conquistar, né? É o chamado dividir para conquistar. E quando a direita começou a dizer assim, olha, eu não tô preocupado com o que você é, eu quero que você esteja bem. Eu não me importo se você é branco, preto, pardo. É ser humano. É ser humano e acabou. O direito à vida é claro pra gente. Mas para eles funciona assim. Uma vida inocente tem menos valor do que uma vida de alguém culpado. Alguém culpado e condenado. Então, a vida de uma criança no ventre tem menos valor do que a vida de um condenado que passou por todas as instâncias e que foi tentar assaltar alguém ou tentou matar alguém e acabou morrendo. Para esse que morreu, toda a justiça do mundo. Para o bebê que estava no ventre e indefeso, isso. Não era nenhuma vida. Então não faz sentido, não há nenhum tipo de coerência na esquerda nesse sentido. Para a gente poder finalizar, eu vou começar com o Elvio para ele rebater para o professor. Né? O papel da escola é educar ou levar conhecimento? O papel da escola, eu tenho até uma certa teoria. O papel da escola é educar para socializar. Né? Não o socializar na qualidade do que a gente vê hoje tentando incutir na mente da juventude o comunismo. Né? Mas o papel da escola, ele é importantíssimo. Eu sou testemunha disso. Que para mim, eu estou me lembrando dos bons tempos que eu vivi dentro da escola. E aí, professor Tairone, eu repasso para você. O que é que você tem a dizer? Eu acredito que o papel da escola, ele não pode estar limitado a apenas repassar conhecimento. E ele não pode ser sobreposto à ideia de educar. Porque o pai não pode perder essa autoridade e responsabilidade. A responsabilidade da educação, quando eu falo educação, eu falo respeito, né? O respeito ao próximo, o respeito à família, o respeito às diferenças. Esse respeito você não aprende em escola. Não aprende. Porque na escola, e a gente sabe bem disso, e toda criança passa por isso, eu vou chamar de indústria do bullying. Qualquer diferença é vista como algo pejorativo. Então, se você é mais magro, se você é mais gordo, se você é mais alto, se você é mais baixo, tudo é motivo de chacota. Então, o que o pai tem que fazer? Ensinar. Aí eu faço questão de citar uma passagem bíblica. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. E quando ele crescer, ele não se desviará dele. Né? A gente usa muito esse texto no sentido religioso, mas se a gente parar para observar, quem ensina o filho a ser respeitoso são os pais. E quando eu falo pais, eu não estou falando só o pai que fez ou a mãe que fez. Estou falando no contexto familiar, é dentro de casa. Quando o pai olha para o filho e vê o filho gritando com a mãe, ensina ele que não pode. Né? Contexto de família, né? É tio, é avô, é irmão mais velho, e assim por vai. Os pais não se limitam ao sangue. Né? A família não começa no sangue nem termina nela.
Então, eu preciso aprender desde cedo com a minha família. Minha família precisa me ensinar a respeitar. E a escola vai me fazer o quê? Vai me colocar na prática desse respeito. Ele vai me dar o conhecimento necessário para que eu conviva em sociedade e eu vou ter na escola a oportunidade de aplicar o respeito que eu aprendi em casa. Se na escola eu não aplico o respeito que eu aprendi em casa, então eu não aprendi nada. Verdade. Eu não fui educado. A educação ela começa de berço e ela só apresenta-se de fato quando eu aprendo a colocá-la na sociedade, independente de qualquer coisa. É por isso que nada justifica alguém chegar para mim e dizer eu não aprendi direito. Aprende. Mas a questão é, você quer colocar isso em prática? Porque só vale conhecimento quando você coloca ele em prática. Até lá é só teoria. E teoria por teoria tem muitas. Com certeza. Fantástico isso, né? Professor, qual é a sua idade? 25 anos. Né? Isso nos dá Prestes a orgulho, fazer né? 26. É essa Fantástico. esperança Olha, que a gente tem. Joffre, eu vou lhe atrapalhar. Você fez uma pergunta aí que eu estava deixando mas, professor Tairone, 25 anos, entendeu? Não é só um conservador, mas você conquista, entendeu? Estou dizendo, dando meu testemunho aqui, que pessoas como o professor Tairone, como o jovem vereador mineiro Nicolas Ferreira, Isso. certo? A Karina Belomé, o Gustavo Gaia, que já tem mais, que esse conservadorismo, ele aflore cada vez mais, porque nós precisamos, Geoffrey. O nosso Brasil, a nossa Alagoas, precisa que os conservadores raízes, eles se apresentem, né? Não estou dizendo nem se levantem, mas se apresentem e façam valer, entendeu? Esse espírito que é tão falado, inclusive, faz parte da UCA. Deus, pátria, família, liberdade. Que é o que a gente precisa, gente. E nos dá orgulho, né, ter pessoas como o professor Tairone, né, com a consciência real e verdadeira do que é o conservadorismo, e nos dá esperança de que a nossa geração jovem realmente ela tem um futuro e um horizonte realmente fantástico, né? Nós que somos jovens há mais tempo, né? Acreditamos e passamos o bastão, né? Passamos a espada e o escudo da UCA. Eu fico feliz quando eu vejo que nós estamos passando o bastão, né, para a responsabilidade. E nós temos que fazer esse contraponto, né? Eu não me furto de fazer contraponto nas mídias sociais quando eu vejo uma falácia, uma narrativa, como eu vi hoje, por exemplo. Não se vergonha. Eu vi hoje, não, vi ontem, um esquerdista falando que foi o Lula que criou o SUS. Olha, o SUS foi criado pela Constituição de 1988 e regulamentado por uma lei de 1990. O Lula nem sonhava. Uma lei de 1990 que não podemos deixar de mencionar, que foi dentro da gestão de um Fernando Collor de Mello. Pois é, perfeito. Perfeito, que é candidato ao governo de Alagoas novamente, né? Bom, professor, muito obrigado. Que Deus abençoe ricamente, né, a você, a sua família, né, e ao seu intelecto. Muito que obrigado. Mantenha acesa essa energia e essa chama dentro de você. Amém. Muito obrigado. Eu quero agradecer. Muito obrigado mesmo pelo convite. Eu ainda não me sinto digno, né, confesso. Ainda não me sinto digno e é algo que para mim é único, é uma experiência incrível, única. Eu quero aproveitar para deixar dois autores, né, dois escritores que eu tenho acompanhado. É o professor Thomas Juliano, não sei se alguém conhece, Thomas com TH e Juliano com G e 2 L's. É um professor conservador, né? Brasileiro. É brasileiro. É um dos professores que ele está lutando para preservar o patrimônio nacional. Que ótimo, bacana. Então, é um dos professores que ele visita lugares que, em outro momento, estavam lá as estátuas, as referências
a personagens históricos importantíssimos e que agora estão sendo realocados ou tirados. É um professor que faz um trabalho incrível, fantástico. Ou incendiados como a estátua de Borba Gato. Né? Exato. E, por fim, e só a segunda página é uma página História com Café, né? No Instagram. É um professor também conservador, que é um professor que ele dá aula de oratória também, mas a área de ensino dele também é a área de história. E, enfim, se eu for citar aqui as páginas, a História com Teologia, que é uma página cristã, que apresenta o cristianismo em todas as suas facetas, em todos os seus espectros. Vale muito a pena citar a página História com Teologia do meu amigo Felipe, lá do Rio de Janeiro. Um cheiro, Felipe. Eu vou ler esse livro e faço questão, Jô, você já experimentou, da gente comentar, certo? Sobre a leitura desse livro, lá em Tanque d'Arca tomando um sorvete de café. Professor, deixa o seu WhatsApp, porque aí se alguém que esteja nos assistindo quiser pedir alguma referência, alguma dica, alguma coisa, né? O senhor fica à vontade. Tem o meu Instagram inicial, que é @TyroneRodriguesOFC. É a página que eu mais atuo. É um Instagram que eu uso tanto como pessoal quanto para críticas pessoais. Então é algo mais descontraído. Tem o meu WhatsApp, é o 993882734. 82. 82, DDD 82. É o meu WhatsApp profissional. Porque nós temos seguidores da UCA fora de Alagoas, viu, professor? Ah, então eu preciso passar então com mais frequências. Esse número de WhatsApp é o meu de contato para aulas. Eu faço mentoria de aula de oratória. Com alunos, eu tenho alunos em Minas Gerais, eu tenho aluno em São Paulo, eu tenho alunos, todas essas aulas são online. Eu faço essa mentoria com esses alunos já há alguns anos e trabalho com eles desde a postura, desde a maneira como se comunica, até a linguagem falada e escrita. Bacana. Normalmente eu faço uma avaliação, né, com o aluno, converso com ele inicialmente, para depois passar para, de fato, fazer um plano de aula, né, dizer qual é a metodologia, qual é o direcionamento, quais serão as aulas que vamos trabalhar. Trabalhando a voz, trabalhando a postura, gesticulação, enfim, tudo que envolve oratória também estou dando essas aulas. E na área de história, né, a gente dá aula de história do Brasil, história geral, a gente trabalha, tem um grupo, o meu grupo pessoal, né, que é o grupo da família Nel, que é a professora Fabiana, professor João Antônio, professor Eclébson Santiago, lá de São Sebastião. Todos de direito. Daqui vai um abraço da UCA para eles. Todos, com certeza. Todos. Eles dizem assim, eu não sou... Eles costumam dizer assim, eu não sou conservador, nem sou de direita, mas quando a gente vai cavando um pouquinho... sabe que sim, né? Vocês estão negando agora, mas a gente sabe. Então, ainda não se conscientizaram disso. Alguns. Então, só repetindo, o meu número é 82993882734. Esse é o meu contato particular, pessoal, para trabalho. Muito obrigado, viu, professor? Meu irmão Elvio... Lembre do brinde que o professor Tyrone está levando da UCA. Certo. E que aqui é o podcast... Professor Tyrone, parte 1. Parte 1, vai ter parte 2, né? Não pode deixar. Você conquistou a nossa UCA. Com certeza, com certeza. E receberá o convite para ser um dos nossos associados, né? Isso. Meu irmão Elvio, muito obrigado por ter participado conosco aqui, né? Você que sempre nos apoia, tem essa parceria, essa consideração, esse carinho, como associado fundador da UCA que você é, e sempre está ao nosso lado, nos apoiando, possibilitando que a gente concretize os vários projetos que a gente tem, né? E um deles foi o primeiro simpósio Alagoas Conservadora e Liberal, e agora, né, mais uma vez, através do podcast. Eu queria aproveitar e agradecer ao nosso parceiro Willamis, que sem a colaboração dele, né, a retomada do podcast da UCA não seria possível. Muito obrigado de coração, Willamis. Que Deus te abençoe. É isso aí. Então, só agradecer mais uma vez, né? E dizer que a UCA
ela está mais viva do que nunca, né? Sempre. E sempre trazendo mais associados, né? E fazendo valer esse conservadorismo que tanto precisa estar em nós. Eu só tenho a agradecer, Jofre. Obrigado.